Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus lhe envolva com misericórdia, com perdão, com graça e com poder, neste instante em que você reserva um tempo para adorar coletivamente o seu Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo em que o povo de Deus, que se chama IPI de Aracaju, estará reunido para render graças e para prestar culto. Pai bendito, nós te louvamos porque temos vida, te louvamos porque temos fé, te louvamos porque temos nesse instante incontáveis motivos para render graças pelos muitos benefícios que o Senhor tem dispensado a nós. Que o teu Espírito nesse instante possa nos conduzir de maneira muito inspirada, de maneira muito reverente, para que ninguém esteja, ó Pai, participando desse culto sem consciência, sem clareza da riqueza de poder, da riqueza que está diante da presença do Deus vivo. Inspira os nossos corações e conduz cada irmão a uma atitude muito genuína de culto a Deus. É o que nós te suplicamos e já te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo de Deus, vem, ora por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem, ora por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está
primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 8, as Sagradas Escrituras nos afirma que, se declaramos que não temos pecado, nós nos auto-enganamos e a verdade não está em nós. Que nesse instante, dedicado à confissão de pecados, o Espírito Santo de Deus possa trazer a lume as nossas falhas e assim possamos nos libertar do auto-engano e nos firmarmos na verdade do Evangelho de Cristo. Curva a sua cabeça, oremos juntos. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós suplicamos por sua graça nesse instante. Suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito nos visite, sondando o nosso coração e trazendo a lume aquilo que não pertence ao Evangelho, tudo aquilo que existe de anti-reino dentro de nós. Que, ó Pai, os nossos pecados, mesmo aqueles que não conseguimos percebê-los no nosso cotidiano, possam nesse instante saltar diante dos nossos olhos, para que confessemos as nossas falhas e haja libertação das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Liberta a tua igreja, Pai, para que ela possa caminhar na verdade com o Evangelho de Cristo. E assim ninguém fique se auto-enganando, ninguém fique, ó Pai, se convencendo de que é bom, quando na verdade sabemos que somos maus, que somos pecadores, mas que somos visitados por graça, por misericórdia e perdão, sempre que nos curvamos diante de Jesus de Nazaré, suplicando que Ele tenha misericórdia de nós. Que nesse instante a tua igreja possa se sentir liberta e livre para adorar, para servir, para ser filho e filha de Deus na presença do Pai Todo-Poderoso. Assim oramos, rogando graça e perdão sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui essa noite para louvarmos e agradecermos o nome poderoso do nosso Deus. Em Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Pai, é o nosso Deus amado, é aquele que tem nos sustentado para a glória de Deus Pai. Vamos louvar o Senhor, o nome de Jesus é poderoso. Amém. Poderoso. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus.
O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
real. Teu amor transcende a tudo, vence todo mal. Me faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, que és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra te louvar. Não preciso ver pra crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo mal. Me faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, que és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra te louvar. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra te louvar. Sigo olhando para ti e ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Sigo olhando para ti e ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo, bem-vindo, Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és
louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque Ele não tem nos permitido ficar reféns, escravos do nosso egoísmo. Dia após dia, o Espírito Santo de Deus tem nos visitado, ensinando a dádiva, a bênção da partilha e da generosidade. E nesse instante, uma vez mais, o Santo Espírito possa nos trazer a consciência o quão importante é que sejamos comprometidos com a contribuição individual na vida, partilhando recursos com quem tem menos, mas também a contribuição com a igreja, com a instituição. Nós somos um braço do reino de Deus e temos a missão de plantar esse reino na terra, promovendo justiça por intermédio da proclamação do Evangelho, promovendo justiça, dando testemunho, cuidando efetivamente daqueles que são injustiçados e oprimidos por esse mundo mau. Que você possa ser desafiado sempre a partilhar com a igreja para que ela possa cuidar das suas despesas, da sua manutenção e também contribuindo com ministérios que têm feito campanhas, que têm levantado recursos e que têm pedido itens para assistir e abençoar aqueles que têm menos. Que Deus nos abençoe e nos faça sempre muito generosos. Senhor, conforme a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Conforme a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Jesus, o Cordeiro, bendito seja o pão da vida que desceu para nós, o pão da vida que desceu para nós, o pão da vida que desceu para nós. Olá, irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju. Estou grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos e compartilhar a palavra de Deus, principalmente no aniversário da nossa igreja. O meu avô foi um dos fundadores da igreja em 1903. Então eu me criei num ambiente em que se contava e recontava a história da igreja, e essa história sempre me inspirou. Também grato a Deus
pela oportunidade e pelo tema. Igreja, edifício vivo. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil faz parte do corpo vivo de Cristo. E isto é a essência da Igreja. Edifício vivo, corpo vivo de Cristo. A ideia não é de uma organização, mas de um organismo vivo que se movimenta, que funciona. Então, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. 1 Coríntios 3, 9 a 11. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando-vos para Ele, para Cristo, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é um edifício em construção. Alguém disse com um certo senso de humor que às vezes a igreja é entendida como um monte de material de construção, de materiais de construção. E que a função do pastor e da liderança da igreja é vigiar para que ninguém roube nenhum material. É um engano. A igreja é um edifício em construção, o fundamento é Cristo, a pedra viva, que os homens rejeitaram, mas que para Deus é eleita e preciosa. E nós somos pedras vivas, que neste fundamento, neste alicerce, somos edificados uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O fundamento é Cristo, o edificador é Cristo. Quando o Pai concedeu a Pedro a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: você é feliz, Pedro, porque foi meu Pai quem te revelou isso para o colégio apostólico e para todos nós. E você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Ele é o fundamento, ele é o alicerce, ele é o edificador. Nós somos
pedras vivas que nele somos edificados uma casa espiritual. O ensino de Pedro é muito claro, como o ensino do apóstolo Paulo. Vamos então acompanhar Pedro na sua jornada de discípulo, apóstolo e mártir, e vamos aprender com ele algumas lições importantes sobre a igreja como casa espiritual, como edifício vivo. Nós vamos então caminhar com Pedro a partir de algumas estações desta jornada. E a primeira estação foi o chamado de Pedro para o discipulado. Em João 1, 40 a 42, nós somos informados que Simão, que receberia o nome de Cefas ou Pedro, foi levado a Jesus pelo seu irmão André, que era discípulo antes de João Batista. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, somos informados que Jesus encontrou Pedro e os seus irmãos e o seu irmão André às margens do mar da Galileia e os chamou para que fossem pescadores de gente. Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus os chamou dizendo: venham, e eu vou fazer de vocês pescador de homens ou pescadores, os dois, de gente. Mas no Evangelho de Lucas, nós temos alguns detalhes da experiência do chamado de Pedro para o discipulado, detalhes estes que nos ensinam algumas lições preciosas. Lucas 5 nos informa que Jesus estava ensinando uma grande multidão à beira-mar. E ali estavam 2 barcos, possivelmente o de Pedro e André, e o barco de Tiago e João. Ele entrou num deles, o de Pedro, e do barco ele ensinava a multidão. Eu creio que Pedro ficou fascinado com os ensinos de Jesus. E quando Jesus parou de ensinar, ele disse para Pedro, ou Simão: vá para um lugar onde há mais profundidade e lance a rede para pescar. E Pedro respondeu: nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra vou lançar as redes. E houve uma pesca maravilhosa. Tantos peixes que as redes se rompiam. Ele teve que fazer aceno para o outro barco, possivelmente dos seus sócios, Tiago e João, para que viessem ajudá-lo. Encheram ambos os barcos de peixes. E este milagre feito por Jesus causou temor em Pedro, que disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Não sou digno de tê-lo no meu barco, na minha presença e na minha companhia. E a resposta de Jesus foi esta: não temas, não tenha medo, fique tranquilo. De agora em diante você vai ser pescador de gente. Talvez Pedro tivesse sonhos de progredir na sua empresa com André, seu irmão, e seus 2 sócios, construir uma bela casa, prosperar nos negócios. Parece que Jesus podia realizar os seus sonhos. No entanto, o sonho de Jesus e o sonho de Deus para Pedro era muito maior. Pedro estava num momento de frustração, de insucesso. Para um pescador, trabalhar a noite inteira e não conseguir nada é uma vergonha, uma dor. Bem, Jesus podia curar a dor de Pedro, mas ele não fez isso, ele fez um desafio. Não tenha medo, venha, e você vai se transformar
num pecador de homens, de pessoas, de gente. Irmãos, todos nós somos chamados ao discipulado. Não adianta ser membro de uma igreja, é preciso ser discípulo de Cristo. E assim como Pedro foi chamado, todos nós somos chamados ao discipulado. E todo discípulo de Jesus faz discípulos. Não tenha medo, de agora em diante você vai ser um pescador de gente. E enquanto Pedro seguia Jesus, o mestre ia inspirando Pedro, alimentando o sonho de Pedro, dando visão a Pedro, para que ele pudesse realizar, concretizar este sonho pescador de gente. Jesus não prometeu que Pedro não teria problemas, não teria decepções, não passaria por nenhuma dor, pelo contrário. O desafio é este: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir a Jesus significa aceitar a realidade ou encarar a realidade, seja ela qual for. Pode ser uma realidade de dor, encarar a realidade, prosseguir seguindo a Jesus, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de gratidão e com o coração cheio de esperança. Assim como Pedro, todos nós somos desafiados por Jesus para tomarmos a cruz e segui-lo desta maneira. Ele não promete realizar os nossos sonhos pessoais. Ele tem sonhos muito maiores para nós. Ele não promete curar todas as nossas dores. As experiências doloridas podem transformar-se em oportunidades para um amadurecimento e para que o propósito de Deus para as nossas vidas seja cumprido. A primeira estação nesta jornada de Pedro que estamos acompanhando é o chamado ao discipulado. Mas Pedro continuou seguindo a Jesus. E se lermos os 4 evangelhos e o livro de Atos e as epístolas de Pedro, vamos perceber que ele viveu lances impressionantes nesta caminhada como discípulo do Mestre. Mas vamos nos deter numa segunda estação, que nós chamamos a estação do zelo pelo edifício vivo. João capítulo 2. Pedro, outros discípulos, a mãe de Jesus participaram de uma festa de casamento em Caná da Galileia. Depois da festa, eles foram para Jerusalém e foram ao templo. E quando chegaram ao templo, lá estavam aqueles que vendiam ovelhas, bois, pombos e os cambistas assentados, trocando ou fazendo o câmbio das moedas de peregrinos que iam a Jerusalém para adorar, a fim de que comprassem ali mesmo os animais para o sacrifício. E o texto diz que Jesus fez um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos os animais, derrubou o dinheiro dos cambistas, derramou pelo chão, virou a mesa e disse aos que vendiam pombos: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Este é o zelo de Jesus pelo edifício vivo. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. E os discípulos então se lembraram do Salmo 69, versículo 10, quando o salmista disse:
o zelo da tua casa me consumiu. Jesus zela pelo edifício vivo, mas ele foi questionado pelos judeus, provavelmente pelas autoridades do templo, que eram verdadeiros donos do templo. Tinha se tornado, com a venda de animais, com as operações bancárias, os cambistas, num negócio muito vantajoso. Foi questionado: que sinal você mostra para fazer estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E Jesus disse: derrubem este santuário, este templo, e eu o reconstruo em 3 dias. Os judeus disseram: você está louco? Herodes levou 46 anos para construir este santuário e você vai reconstruí-lo em 3 dias. João observa que os discípulos só entenderam a mensagem de Jesus depois da sua ressurreição. Que Jesus não estava falando daquele templo, daquele santuário construído no Monte Sião, mas estava falando do seu corpo, estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Destruam este santuário e eu o reconstruo em 3 dias. Porque o edifício vivo, a casa espiritual, está edificada sobre Cristo, e para que Cristo se tornasse realmente o fundamento, o edificador, foi necessário que ele morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse para nossa justificação. De fato, aquele templo foi destruído, não por Jesus, nem pelos seus discípulos, porque o templo, aquele espaço físico e tudo que ele representava, os interesses das autoridades cooptadas, as autoridades religiosas cooptadas pelo império, tinha transformado aquilo num negócio lucrativo. E havia uma grande apostasia. O que é apostasia? A palavra apostasia significa literalmente afastamento. Está sempre relacionada com o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Significa que as pessoas que professam fé em Deus se afastam de Deus, mas não se afastam da igreja. Percebemos isso de uma maneira muito clara nas mensagens dos profetas. Por exemplo, os profetas do século VIII antes de Cristo. Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. O povo tinha se afastado de Deus, influenciado pelos cananeus, o povo de Deus tinha se tornado idólatra. Uma grande apostasia. No entanto, não tínhamos se afastado dos rituais religiosos. O profeta Isaías, por exemplo, transmite a mensagem de Deus: eu estou cansado das celebrações solenes de vocês. Eu não suporto iniquidade associada ao ajuntamento solene. E o profeta Amós: afaste de mim o som das liras, dos instrumentos musicais que funcionam no culto. Não quero ouvir estas melodias. Eu quero que a justiça corra como ribeiro. Eu quero que o meu povo seja o meu povo. Mas o povo está se apostatando, e estes profetas anunciaram o juízo de Deus sobre Israel no norte e Judá no sul. No norte aconteceu em 722, quando os assírios invadiram e destruíram o reino do norte. O reino do sul permaneceu mais algum tempo.
Mas os babilônios, no final do século VI a.C., invadiram Jerusalém, destruíram o templo. Mas os profetas afirmaram que Deus tinha mantido um remanescente fiel. A maioria do seu povo tinha se apostatado, mas permanecia o remanescente fiel, e com este remanescente, Deus iria reconstruir o seu povo, porque no plano de Deus, descendente de Abraão, toda a descendência de Abraão alcança um ponto culminante em Cristo, e é por intermédio de Cristo que Deus abençoa todas as nações da terra. Aquele templo foi depois reconstruído por Esdras, Neemias, sob a orientação dos profetas Ageu, Zacarias. Mas percebemos nos dias de Jesus que a apostasia estava presente em formas diferentes. Jesus mesmo disse para os seus ouvintes, para as autoridades de Israel, para escribas e fariseus. Escribas eram os teólogos de Israel. Fariseus, judeus religiosos zelosos. Vocês me honram de lábios, me adoram com palavras, mas o coração de vocês está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos de homens. Em outro momento ele disse: vocês jeitosamente invalidam a palavra de Deus pela tradição de vocês. E essa apostasia, este culto hipócrita, atraiu o juízo de Deus sobre Jerusalém e sobre o templo de Sião. Em Atos capítulo 6, Estevão, que tinha sido eleito para cuidar das mesas, dava testemunho cheio do Espírito Santo, e as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria com a qual ele falava, mas queriam incriminar Estevão. Não tendo fatos, eles criaram uma narrativa através de testemunhas falsas, que diziam: este homem fala contra este lugar santo, contra este templo. Este homem diz que Jesus o Nazareno vai destruir esse lugar santo e vai abolir os costumes de Moisés. Fake news. Esse negócio de fake news não é novidade. Não podemos incriminar Estevão. Não há fatos. Vamos criar uma narrativa. Para o povo não é fácil discernir os fatos das versões dos fatos. E o que levou Estevão a ser condenado e ser assassinado com pedradas foi a alegação de que ele falava contra o lugar santo, o templo, e de que Jesus iria destruir os ensinamentos e costumes legados por Moisés. Repito, não foi Jesus quem destruiu o templo, nem os seus discípulos. No final do seu ministério, Marcos capítulo 13, os seus discípulos se aproximam dele e dizem: mestre, veja que templo, que construção, que pedras. Realmente Herodes tinha adornado o templo de Jerusalém com pedras preciosas. E Jesus disse: vocês estão vendo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito, romano, invadiu Jerusalém. Os judeus tinham se abrigado no templo, entendendo que no templo eles tinham segurança. Os soldados arrombaram as janelas,
jogaram setas incendiárias, queimou todos aqueles judeus dentro do templo, derrubaram o templo e com as marretas não deixaram pedra sobre pedra, porque eles procuravam as pedras preciosas colocadas por Herodes naquele templo. O templo feito de material, de pedras, de tijolo, de ferro e de cimento, esses templos podem ser destruídos. Mas não o templo que Jesus agora está edificando. O templo do Monte Sião foi destruído, não só o edifício físico, mas tudo aquilo que o templo representava. A apostasia do povo de Deus, afastamento de Deus, idolatria, transformar casa de Deus em casa de negócio. O templo de Salomão, o templo reconstruído por Neemias, Esdras, o templo de Herodes, adornado de belas pedras, que representava apostasia, afastamento de Deus, foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Mas Jesus está construindo um novo templo, uma nova casa. Vamos recordar o que Pedro disse: chegando-vos para ele a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Há uma tremenda advertência para nós hoje. Esta é a estação de onde Pedro parte para prosseguir na sua caminhada. Ela fala do zelo. O templo de Jerusalém foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Pedro, na sua carta, ele tem uma expressão muito interessante. Pedro 4,17. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Portanto, o que Pedro aprendeu com o mestre, o zelo pelo edifício vivo, deve ser o nosso zelo. A leitura dos profetas, dos evangelhos, mostram com clareza que Deus não considera ninguém inocente quando toma o seu santo nome em vão. E prestar culto a Deus com hipocrisia é tomar o nome de Deus em vão. Por isso o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E eu estou dizendo isso não é para amedrontar ninguém, mas é simplesmente para que nós temamos a Deus e sejamos tão zelosos pelo edifício vivo quanto foi Jesus, quanto tornou-se Pedro e os apóstolos. Mas vamos para a terceira estação desta jornada de Pedro. Se aquele templo e tudo que o templo representava expressava a apostasia do povo de Deus e caiu sob o juízo de Deus, e continua sendo assim, qual então o firme fundamento sobre o qual o edifício vivo deve estar construído e que seja inabalável, indestrutível? Bem, Pedro continuou seguindo a Jesus o Mestre, discípulo, aprendendo com Jesus, vendo como Jesus fazia, recebendo delegação de autoridade de Jesus para realizar obras também, dando relatórios
sendo instruído. O primeiro ano do ministério de Jesus foi muito popular. Multidões afluíam para ouvi-lo e para ver os seus milagres. Mas depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus foi perdendo popularidade. João 6 diz que após a multiplicação dos pães, as pessoas ficaram tão entusiasmadas que queriam fazê-lo rei à força. Jesus retirou-se, mas as pessoas o encontraram. E Jesus tem uma palavra, como ele sempre teve. Ele transmite a verdade de Deus. Vocês me procuram, não porque vocês viram milagres, sinais de Deus, mas porque vocês comeram dos pães e ficaram saciados. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. E começou a ensinar que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Não foi o maná o pão vivo, o maná simplesmente aponta para ele, Cristo. Quem come deste pão não terá fome. Quem bebe da água que eu lhe der não terá mais sede. Sacia a fome essencial e a sede essencial, que é a sede do espírito e da alma, da essência humana. E o discurso tornou-se muito realista. Jesus indicando que aqueles que o seguem se identificam com ele, têm comunhão com ele. E foi quando ele disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, isto é, quem não tiver uma participação real comigo, não é meu discípulo. Diante disso, alguns resolveram dispersar. Duro esse discurso. Quem pode aceitar isso? E Jesus, vendo que muitos discípulos estavam indo embora, ele dirigiu-se aos 12. Vocês também querem ir? Pedro mais uma vez responde, ou Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que é o Filho de Deus, o Cristo. Aí Jesus encara os 12. Eu não escolhi 12, no entanto, um de vocês é diabo. E o evangelista explica que ele referia-se a Judas Iscariotes. A partir dali, Jesus foi perdendo acesso ao templo. E então ele faz um retiro, Mateus capítulo 16, vai para as bandas de Cesareia de Filipos. Ele vai ter momentos agora com os seus apóstolos e os seus discípulos, quando revelações mais profundas e importantes serão feitas. E no caminho ele faz a pergunta aos seus discípulos, pergunta tremendamente importante: quem dizem as pessoas que eu sou? Há uns dizem que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vocês, insistiu Jesus, quem dizem que eu sou? A resposta a essa pergunta é fundamental. Então Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o fundamento. Esta é a rocha. Este é o alicerce sobre o qual o edifício vivo está construído. Jesus olhou para Pedro e disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas? Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja de Deus. Este é o edifício vivo.
edificado sobre Cristo, a pedra que os homens rejeitaram, mas que para com Deus é eleita e preciosa. E é nesta pedra que somos edificados casa espiritual. Casa feita de gente, casa móvel, casa movimento e não monumento estático. Não uma instituição pesada, paquidérmica, opressiva, como se tornou o templo de Jerusalém e tudo que ele representava. Esse texto nos ensina verdades claras. Jesus, o Filho de Deus, é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. O testemunho através do qual cremos nesta rocha é o testemunho apostólico, revelado ao colégio apostólico naquela oportunidade, por intermédio de Pedro, o canal da revelação divina. Mas Jesus, ele mesmo é o edificador. E então ele transmite a Pedro as palavras que são repetidas através dos séculos. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darei a você a chave do reino dos céus. O que você abrir será aberto, o que fechar será fechado. Pedro aqui, meus irmãos, recebe uma missão. As chaves do reino de Deus. A proclamação do Evangelho, que abre as portas do reino de Deus. E realmente isso aconteceu com Pedro. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. E no poder do Espírito, Atos capítulo 2, ele explicou o que estava acontecendo naquele dia, quando o Espírito Santo foi derramado. Depois ele fundamenta a sua mensagem nas Escrituras Sagradas e fala do ministério de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, da glorificação de Jesus à destra do Pai, e exaltado à direita do Pai, derramou isso que vedes e ouvis, e o Espírito Santo, que uniu todos na terra, todos os discípulos de Jesus, uns aos outros, e uniu todos ao cabeça nos céus, Cristo. Este é o edifício vivo. E estas palavras de Pedro, na unção do Espírito Santo, tocou os corações, levando-os ao arrependimento, levando-os ao batismo, levando ao compromisso com Deus e compromisso com o povo de Deus. E o texto diz que o número de discípulos chegou a quase 3.000 pessoas. Pedro, usando as chaves, pregação do Evangelho, abrindo as portas do reino para os judeus, Jerusalém. Mais tarde, depois da perseguição que sobreveio à igreja, com o martírio de Estevão, Filipe, que também tinha sido eleito para cuidar das mesas, foi pregar em Samaria. Multidões ouviram o Evangelho, pessoas creram, foram batizadas, e aí Pedro e João foram enviados para consolidar este trabalho, e as portas do Evangelho, do Reino de Deus, se abrem para os gentios. O capítulo 9 narra a conversão de Saulo, que foi o apóstolo dos gentios. E no final do capítulo, Pedro visita a cidade de Jope.
Dorcas é ressuscitada pelo poder de Deus, exercido por intermédio de Pedro. E todas as pessoas converteram-se a Cristo. Que colheita! Pescador de homens, que sonho que está se tornando realidade. Mas ele vai para Tiro e Sidom e cura Enéas. E muitos creram. Manifestação chave do reino dos céus, não apenas palavras, mas sinais do reino. Evidências do reino levam as pessoas a se renderem a Cristo como Senhor e Salvador. Que colheita! Mas ele permanece naquela região. Jope era uma região beira-mar, e é chamado a Cesareia, uma cidade importante do litoral, por um homem chamado Cornélio. Pedro não iria se antes ele não tivesse tido uma visão na qual Deus falou com ele, para que ele não considerasse gentios imundos. Porque o objetivo de Deus é salvar todas as nações da terra, ou pessoas de todas as nações da terra. E Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, entra na casa de um gentio, Cornélio, anuncia o Evangelho. E Cornélio tinha reunido os seus parentes e amigos íntimos. E o texto diz que todos se converteram e foram batizados, e nasceu uma igreja em Cesareia. Então, o reino de Deus é aberto para os gentios, e prossegue depois no ministério de Paulo e de outros. O fundamento é Cristo. Pedro, o grande cooperador. Somos cooperadores de Deus, disse Paulo, apóstolo. E depois vieram tantos colaboradores de Deus. E a sucessão de Pedro não está numa pessoa física, mas em todos aqueles que com fidelidade constroem esse edifício vivo neste fundamento apostólico. Efésios 2:20 está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. Vejam como edificam hoje, advertiu Paulo. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo, que eu anunciei para vocês. E como os cristãos da Galácia estavam encantados com falsos mestres, que se ouvidos levaria o povo de Deus à apostasia, Paulo disse: o que é que está fascinando, enfeitiçando vocês? Ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo dos céus, anunciasse um evangelho diferente deste que foi revelado a Pedro e ao colégio apostólico, foi revelado a mim, ainda que eu mesmo ou um anjo dos céus anunciassem um evangelho diferente, seja anátema. Aqui está o fundamento sobre o qual o edifício vivo é construído. E Jesus afirmou: e as portas do inferno não prevalecerão contra este edifício. Acontece que Pedro ficou muito entusiasmado com o elogio de Jesus. Você, Simão, filho de Jonas, é feliz, é bem-aventurado, porque não foi o ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mas logo depois Jesus começou a falar da sua morte. Nós vamos para Jerusalém. E o Filho do Homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo, vai ser preso, vai ser açoitado, maltratado, crucificado. E ao terceiro dia ele vai ressurgir. E Pedro disse: Senhor, tenha compaixão do Senhor mesmo, que isso não aconteça. O Evangelho de Marcos disse que Jesus fitou todos os apóstolos e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Jesus veio
para fazer a vontade do Pai, que incluía a morte vergonhosa de cruz, mas também a ressurreição, mas também a exaltação. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, disse ele depois da sua ressurreição. Mas nós vamos concluir. Vamos concluir. Jesus celebrou a ceia e nós temos o registro nos 4 evangelhos. Por ocasião da ceia, ele advertiu seus discípulos: está chegando uma hora difícil e vocês vão se escandalizar de mim, ele disse. Pedro, sempre um líder, disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não. No Evangelho de Lucas, Jesus adverte Pedro. Diz: o diabo pediu para cirandar vocês. Ele não falou só Pedro, era todo o colégio apostólico. Mas ele disse para Pedro: o diabo pediu para cirandar vocês como o lavrador ciranda o trigo. Ele peneira o trigo depois de colhido. Mas eu orei por ti, Pedro. E quando você se converter, fortaleça os irmãos. Pedro passou por uma experiência muito difícil e complicada. Quando ele disse: ainda que seja necessário ir à morte com o Senhor, eu não negarei. Ele estava sendo sincero. Porque quando foi para o horto de Getsemane, ele levou uma espada. Ele realmente estava pronto para defender o mestre. Só que na hora, como ele não foi treinado, o treinamento de Jesus para os seus discípulos não incluiu o treinamento para a guerra usando armas físicas. Pedro não acertou, pegou só a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus repreendeu Pedro: quem fere com a espada, pela espada será ferido, e curou a orelha do servo. Vocês não sabem que se eu pedisse ao Pai, Ele mandaria legiões de seres celestiais, de anjos, para me defender, mas essa é a hora das trevas. Hora das trevas. Difícil. Todos os discípulos abandonaram Jesus, mas Pedro seguiu de longe. E o que Jesus previu aconteceu. A primeira vez você é discípulo dele. Falou: eu não conheço esse homem. Numa segunda vez você, até a maneira de você falar denuncia isso. Não. Na terceira vez, Pedro começou a jurar e praguejar: eu não conheço este homem. E como Jesus havia previsto, aconteceu. Aí o galo cantou. E Lucas nos informa que Pedro estava à distância do olhar de Jesus e Jesus olhou para ele. O canto do galo, que sermão poderoso, levou Pedro à consciência do que ele realmente era nele mesmo. Ele saiu dali e chorou amargamente. Depois da ressurreição, Jesus apresentou-se vivo aos discípulos, muitas vezes falando sobre o reino de Deus, dando as últimas instruções. Mas parece que Pedro não acreditava mais que ele seria um pescador de homens. Um fracasso, dor, a dor da alma, de não ter cumprido a palavra. Ele era um homem íntegro, de caráter. Pedro precisava de aprender, como todos nós, que em nós mesmos somos pecadores e separados da glória de Deus. E sem essa consciência de quem realmente somos, nós rejeitamos a graça de Deus, o perdão e a salvação. Então Pedro disse para alguns dos seus companheiros: eu vou pescar, isto é, eu vou voltar à profissão antiga. Essa história de ser pescador de gente não funciona comigo. Como ele era um líder, e João capítulo 20 dá o nome desses discípulos, eram 7 com Pedro, nós também vamos com vocês. E aí, repetiu a cena da primeira pesca
do início da nossa mensagem. Trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. Decepção sobre decepção. Insucesso. Mas o dia estava amanhecendo e alguém estava lá à beira do mar. E gritou: oi, vocês têm peixes para trazer para nós? Disseram: não, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. Então ele disse: então lance a rede do lado direito e vão encontrar. E lançaram a rede, uma grande pesca outra vez. 153 grandes peixes. Mas havia uma diferença da primeira pesca. Na primeira, as redes se rompiam com a quantidade de peixe. Agora, apesar de essa grande quantidade de peixe, a rede não rompia. Irmãos, isso é significativo. Isso tem uma lição para nós. Quando aconteceu a pesca maravilhosa, aquele discípulo a quem Jesus amava, mais íntimo de Jesus, ou que tinha consciência dessa intimidade, disse: é o Senhor. Pedro, como sempre, impulsivo, lançou-se ao mar e foi nadando em direção a Jesus. Talvez ele tivesse se lembrado: o diabo pediu vocês para cirandá-los como o lavrador ciranda o trigo. Mas eu orei por você, Pedro, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro vai ao encontro de Jesus. Já estava lá peixe sobre a brasa. Diz: trago agora alguns peixes desses que vocês pegaram. Preparou uma refeição e comendo com toda naturalidade com os seus discípulos. Este é o Jesus. É o libertador. Mas aí ele tem uma conversa com Pedro. Ele perguntou a Pedro 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Simão, você me ama? E nas 3 vezes Pedro disse: eu te amo. E na terceira Pedro ficou triste, porque já era a terceira vez. Ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E nas 3 vezes Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Ah, Pedro deve ter se lembrado: quando te converteres, fortalece os irmãos, fortalece o colégio apostólico, porque esta é a célula mãe da igreja. Este é o embrião da igreja. Vão dar prosseguimento ao meu trabalho e eu não tenho um plano B. Eu confio o trabalho a esse colégio apostólico. Fortaleça os irmãos. Pastorei, pastorei, pastorei. Meus irmãos, e aqui, encerrando a nossa mensagem, há uma lição muito forte para nós. Assim como aconteceu com Pedro, Deus nos chama para o discipulado, e seguindo nos passos de Jesus, Ele vai transformando a nossa vida para sermos pescadores de gente. Ele vai transformando os nossos sonhos materiais em sonhos espirituais, sonhos humanos em sonhos de Deus. E o objetivo de Deus não é apenas pescar, não é apenas ganhar, mas é cuidar, levar os que são ganhos à maturidade para que eles também sejam edificadores. Porque na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, agora não é Pedro. Pedro abriu as portas do reino de Deus, mas agora há uma equipe de ministérios, há ministérios, ministros que são dons do ministério de Cristo para a igreja. Paulo diz: porque Cristo deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo, com a finalidade de equipar, de treinar, de preparar todos os santos para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o objetivo de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é treinar todos os crentes
para que todos os crentes sejam discípulos de Cristo, sejam maduros e façam discípulos. É assim que o edifício vivo é construído e edificado. E quando chega no versículo 16 de Efésios 4, diz que este corpo, e aqui agora é a figura do corpo, bem ajustado, com a coordenação de todas as partes, ligas e juntamentos, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ao fundamento apostólico mais objetivo dos ministérios, dos dons de Cristo é preparar todos os crentes para que todos sejam sacerdotes, para que todos sejam ministros. É o próprio Pedro quem transmite uma lição importante nesse sentido. 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, ministrai uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por intermédio de Jesus. É assim numa igreja de ministros, onde todos servem e todos são servidos, onde todos ministram e são ministrados, que é edificada a igreja como edifício vivo, como uma casa espiritual que se move, igreja movimento, e não igreja monumento. Que Deus nos ajude. Temos o legado, agora é com a gente. Vamos prosseguir construindo, edificando, ou participando, sendo colaboradores. Quem edifica é Jesus. Mas Ele nos concede o dom do Espírito, para que, exercendo os dons que o Espírito nos concede, façamos parte da edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós encontrando o seu lugar no corpo, encontrando o seu lugar no edifício. Até quando? Até que a igreja esteja preparada. O livro de Apocalipse nos diz que Jesus vem buscar a igreja e vai achá-la adornada, como noiva preparada para o noivo. Quando isso acontecer, terminou a nossa missão da edificação, ou de sermos cooperadores de Deus, de Cristo, na edificação do seu corpo, na edificação desse edifício vivo. Que grande privilégio, que grande responsabilidade. Vamos sonhar os sonhos de Deus? Vamos discernir para nós qual é o propósito de Deus para a nossa igreja local e para cada um de nós. Está chegando o tempo da apostasia. Paulo, na carta aos Tessalonicenses, diz que o anticristo não vai se manifestar antes que venha o tempo da apostasia. E eu repito o que já disse, a apostasia refere-se ao povo de Deus, que é cooptado pelo sistema mundano, sistema econômico, sistema político e sistema religioso, sim senhor. Apocalipse fala de duas mulheres, Apocalipse 12, representa o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, perseguida, mas fiel. E Apocalipse fala da outra mulher, Apocalipse 17, a prostituta, apóstata, falsa religião, e ela está montada na besta, anticristo, representando todo o sistema mundano, sistema econômico, político, religioso, que vai entrar em colapso para que se manifeste o reino de Deus e Jesus volte em glória para levar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. E então vamos reinar eternamente com Ele. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos ao Pai que esta palavra possa
impactar as nossas vidas e possamos atender ao chamado de Jesus para sermos discípulos dele e caminharmos com Jesus aprendendo com ele, para que também façamos discípulos e não apenas ganhemos pessoas, mas com base nas Escrituras, no fundamento apostólico, possamos cuidar das pessoas que ganhamos, pastoreá-las, para que se tornem maduras e também discípulos de Jesus, para que todos participem da edificação da igreja, casa espiritual, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Ti. E que, mantendo-nos fiéis pelo Teu poder, possamos nos preparar como a noiva que se prepara, se adorna, para o encontro com o noivo, para as bodas no Teu reino, a fim de entrarmos na posse da herança que Tu tens para nós. A Tua bênção a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Se reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui.
seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Quando o Senhor nos enviou do seu Santo Espírito e quando o Pai nos fez templos do Espírito Santo de Deus, operou-se uma revolução na missão de Deus aqui na terra. Agora não mais os homens e mulheres caminham até o templo, mas o edifício vivo que somos nós, os templos de Deus que somos nós, caminham até as pessoas cansadas e abatidas para levar a presença abençoadora de Deus. Sejamos, pois, despedidos pela bênção apostólica, para que a igreja seja de fato uma casa viva, uma igreja viva, um edifício vivo. Sejamos despedidos pela bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a IPI, Casa Espiritual e Igreja Viva, e que essa mesma bênção esteja sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, permaneçamos em casa, nos cuidando e nos protegendo, mas naquele instante em que você precisar cumprir uma missão lá fora, na vida, saiba que o seu Deus Todo-Poderoso é com você, hoje e sempre. Amém e amém. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei,